Você já se perguntou por que pessoas boas sofrem? Jó, um homem íntegro e temente a Deus, tinha tudo o que poderia desejar: riqueza, uma família feliz e uma vida tranquila. Mas, de repente, tudo é arrancado dele. A saúde, a riqueza, até os filhos. E o pior, ele não entendia por que isso estava acontecendo com ele. Como pode o sofrimento atingir alguém tão justo? O que Jó fez para merecer isso? Nesse vídeo, vamos desvendar a história de Jó, de uma vida cheia de bênçãos para uma tragédia sem explicação. E ao longo da jornada dele, você vai se perguntar: será que eu teria a mesma fé diante de tanta dor? Vamos explorar como ele reagiu, como seus amigos tentaram ajudá-lo ou não. E claro, o que tudo isso ensina sobre nossa própria relação com o sofrimento e com Deus. Fique comigo até o final, pois vamos revelar como a história de Jó pode mudar a forma como você vê as dificuldades da vida. E antes de continuar, eu gostaria de saber: você já passou por um momento de sofrimento profundo? Como reagiu? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode inspirar e ajudar outras pessoas que estão passando por algo parecido. Vamos conversar sobre fé, dor e superação. Agora, vamos começar a nossa jornada. Jó era o tipo de homem que qualquer pessoa olharia com admiração. Ele não apenas tinha o que precisava para viver, mas o que muitos aspiram a ter: uma riqueza imensa, uma família que transbordava felicidade, amigos leais e uma vida tranquila, sem grandes preocupações. Seus bens, sua saúde, suas relações, tudo parecia em perfeita harmonia. Ele era o retrato de uma vida bem-sucedida, sem falhas, sem lacunas. Imagine a cena: Jó, um homem íntegro, temente a Deus e com um coração puro. Ele era respeitado, admirado e, acima de tudo, abençoado. Sua fé era sólida como uma rocha, inabalável diante dos ventos da vida. Ele era um exemplo para todos ao seu redor, um homem de quem as pessoas falavam com reverência. Sua vida era a definição de prosperidade, mas não apenas a material. Sua prosperidade se estendia também ao espiritual. Ele era, sem dúvida, o tipo de pessoa que se poderia chamar de abençoada por Deus. Mas o que acontece quando tudo isso é levado embora? Como entender o que acontece quando uma pessoa que parece ter tudo perde tudo? Como alguém que parece estar acima de qualquer problema pode ser tocado por um sofrimento tão profundo que parece arrancar a alma da pessoa? A história de Jó nos coloca diante de um dos maiores dilemas da fé humana. Por que pessoas boas sofrem? Como um homem que se dedica a Deus, que vive para o bem, pode ser escolhido para enfrentar uma dor tão avassaladora? Não é só uma pergunta que surge em momentos de crise, é a questão que atravessa toda a narrativa de sua vida. E ao olharmos para ele, começamos a nos questionar também: se tudo o que eu tenho fosse tirado de mim, como eu reagiria? Mas a dor de Jó ainda não começou. Então, em um piscar de olhos, tudo o que Jó conhecia e amava se desintegra. A calmaria que ele desfrutava é arrancada como um tapete debaixo de seus pés. A saúde, que parecia robusta e plena, se esvai diante dele, sem aviso, quando uma doença terrível e dolorosa invade seu corpo. Ele, que antes estava no auge de sua prosperidade, agora se vê à beira da morte. O sofrimento toma conta de sua carne e de sua alma. E como se isso não fosse o suficiente, a tragédia atinge sua família. Seus filhos, as joias mais preciosas de sua vida, morrem em um terrível acidente. O cenário que antes era de felicidade e bênçãos, agora se transforma em um mar de lamento e perda. A riqueza, que antes dava a ele um senso de segurança, desmorona. Tudo se perde em questão de momentos. O homem que era conhecido por sua vida exemplar, que tinha tudo ao seu alcance, agora está apenas com dor, com vazio e com a sensação de que nada mais tem sentido. Seus amigos, que antes o viam com admiração,
Não reconhecem mais o homem diante deles. Eles veem um Jó desfigurado pela dor, um homem tão desolado que sequer parece ter os mesmos olhos de antes. Ele já não é mais aquele que todos viam como um pilar de fé e prosperidade. Agora, ele é alguém perdido em meio ao sofrimento, lutando contra a escuridão que o envolve. Mas o cerne da questão está aqui. O que o sofrimento de Jó nos revela sobre a natureza humana? A Bíblia, ao nos apresentar a dor de Jó, não está simplesmente relatando uma tragédia pessoal. Ela está nos desafiando a olhar para o sofrimento de uma maneira mais profunda. Jó não é apenas um homem em agonia física e emocional. Ele é também um reflexo da luta interna que todos enfrentamos quando somos confrontados com algo que não conseguimos entender. Ele é o símbolo da tentativa humana de compreender o inexplicável, de buscar um significado no meio da dor. Jó, ao questionar sua situação, nos força a refletir. O sofrimento tem algum propósito maior? Ou, assim como ele, somos simplesmente pegos de surpresa por uma dor sem explicação, sem razão aparente? A vida parece seguir uma lógica, mas o sofrimento, o verdadeiro sofrimento, nos desafia a entender o que não podemos controlar, o que parece injusto. A dor de Jó, ao contrário de enfraquecer sua fé, o leva a uma jornada ainda mais profunda. Mas será que ele conseguirá encontrar respostas? E o que isso nos diz sobre nossa própria jornada de fé quando somos tocados pela dor? E a resposta de Deus, onde está? Ela virá? Quando a dor parece esmagar qualquer vestígio de esperança e tudo o que resta é o silêncio da desolação, os três amigos de Jó finalmente chegam. Não foi de imediato que eles apareceram, demoraram para chegar, mas, ao surgirem, não tinham em mente o consolo que Jó tanto precisava. Eles se apresentam como os velhos amigos, mas não como aqueles que conheciam seu coração, seus dilemas ou suas feridas mais profundas. Eles chegam com um olhar externo, cheio de certezas, prontos para interpretar a tragédia à sua maneira. E é aí que a história ganha uma reviravolta. A conversa entre Jó e seus amigos, longe de ser o bálsamo que ele esperava, é mais uma provocação, uma série de questionamentos que acabam abrindo mais feridas do que curando. Cada um dos três amigos tem uma visão particular sobre o que poderia ter causado o sofrimento de Jó. Eles não param para considerar as complexidades do que ele está vivenciando. Você deve ter feito algo de errado, dizem eles. Como se a dor de Jó fosse um simples reflexo de uma transgressão oculta, algo que ele próprio não conseguiu ver. Deus não puniria os justos assim, argumentam, como se a vida fosse uma balança justa, onde o sofrimento só pode existir para quem de alguma forma falhou. Essas palavras ditas com a melhor das intenções são como pedras lançadas contra uma alma já fragilizada. Eles não desejavam o mal, não estavam ali para ferir Jó, mas na sua ignorância acabaram aprofundando ainda mais o buraco em que ele se encontrava. Eles não conseguiam ver a complexidade do sofrimento humano. Para eles, a dor tinha uma explicação simples, e se Jó estava sofrendo, era porque algo de errado tinha sido feito. Essa interação entre Jó e seus amigos nos ensina algo profundo sobre a natureza do julgamento e da compaixão. Como muitas vezes, quando alguém sofre, queremos correr e dar explicações rápidas, queremos preencher o vazio com respostas prontas, como se uma explicação rápida fosse capaz de aliviar a dor. Queremos entender o porquê daquilo, como se fosse possível encontrar uma lógica simples para o sofrimento. Mas a história de Jó revela que, muitas vezes, as respostas que buscamos não são fáceis, não são claras. O sofrimento não se resume a causas simples ou diretas. Às vezes, ele vem sem razão aparente e sem aviso. E tudo o que resta é tentar entender o que fazer com ele, com essa dor que não tem explicação.
Jó, ao longo da conversa com seus amigos, nos mostra que a verdadeira compaixão não reside em tentar corrigir o sofrimento do outro com palavras rápidas ou simplistas. A verdadeira compaixão está em estar ao lado do outro, ouvindo, compartilhando o peso do sofrimento, aceitando que, em muitos momentos, não há explicação. É no silêncio, no apoio e na presença que a cura começa a surgir. E assim, o debate entre Jó e seus amigos se desenrola, gerando mais perguntas do que respostas. Como seguir quando todos ao redor tentam explicar a dor, mas ninguém consegue realmente entender o que está acontecendo no coração do outro? O sofrimento de Jó, agora incontrolável, o leva a um lugar sombrio, onde as respostas parecem estar além de seu alcance. Ele já não é mais aquele homem calmo e sereno, com a vida em ordem. Agora ele está consumido pela dor, e o vazio de tudo o que perdeu o leva a uma busca frenética por respostas. Como pode isso estar acontecendo com ele, um homem justo? Ele que sempre fez o bem, que sempre teve fé, que era fiel a Deus. Como poderia Deus permitir que ele fosse devastado de tal maneira? Enquanto seus amigos tentam, de forma teórica e muitas vezes insensível, explicar seu sofrimento como uma punição por algum pecado oculto, Jó se vê cada vez mais perdido, cada vez mais distantes das respostas que ele esperava. Seus amigos, com suas certezas absolutas, lhe dizem que ele deve ter cometido algum erro muito grave para ter recebido tal castigo. Mas o que mais dói não é a acusação de seus amigos, mas a dúvida que começa a crescer em seu próprio coração. Será que ele, de fato, fez algo de errado? Será que o sofrimento dele tem algum sentido? Ou será que ele foi apenas escolhido para sofrer sem razão? Essa luta interna de Jó, entre a dor e a necessidade de entender, nos leva a refletir sobre algo que é profundamente humano: a busca por respostas no sofrimento. A dor nos provoca, nos inquieta e logo vem a pergunta: por que estou passando por isso? O que fiz para merecer isso? Jó, nesse momento, não está apenas questionando Deus. Ele está questionando sua própria vida, o propósito de tudo o que aconteceu e, acima de tudo, ele está tentando entender o que lhe resta de fé diante da adversidade. Será que Jó tem razão em questionar Deus? Ele está errado por querer compreender o que Deus permitiu que acontecesse com ele? Essa dúvida é um dilema que muitos de nós enfrentamos em algum momento da vida. A dor pode nos fazer perder a fé, ou, ao contrário, ela pode nos aproximar de Deus, levando-nos a questioná-lo de uma maneira mais profunda, buscando algo maior e mais verdadeiro sobre a vida. Jó não é o único a se questionar quando a dor o toca. Todos nós, em algum ponto, nos vemos nesse mesmo lugar. E é justamente nessa busca por respostas que a história de Jó se torna tão universal. Ele é um reflexo de nossa própria luta para entender o sofrimento e encontrar sentido no que muitas vezes parece não ter explicação. E então, enquanto Jó se debate entre a dor e a necessidade de respostas, a grande questão permanece: como devemos reagir quando nos encontramos diante do sofrimento, questionando até mesmo a nossa fé? O que será que está por vir na resposta que Deus dará a Jó? Após um longo período de sofrimento, onde as perguntas de Jó ecoaram nos ventos da aflição, Deus finalmente responde. Mas a resposta divina não chega como Jó esperava. Ele não ouve uma explicação detalhada sobre o porquê de sua dor, nem uma razão lógica ou clara para o sofrimento que atravessou. Em vez disso, Deus, com uma sabedoria insondável, escolhe não dar respostas simples. Ele não diz: isso aconteceu por quê? Ao invés disso, ele faz algo surpreendente. Deus questiona Jó. Ele começa a fazer uma série de perguntas profundas, questões que não têm resposta imediata ou direta.
Onde estavas quando fundei a terra? Quem deu ordem às manhãs? Quem criou os mares e colocou limites para que não ultrapassassem? Essas perguntas e muitas outras se estendem por uma sequência que destaca a grandiosidade de Deus e a complexidade do universo. Deus não está sendo cruel ou insensível. Ao contrário, ele está mostrando a Jó a grandeza da criação, a vastidão do universo e a complexidade do plano divino. Esse momento, onde Deus fala em silêncio, sem dar uma explicação simples, é um dos mais poderosos e marcantes da Bíblia. Ele não oferece a Jó uma resposta direta, mas sim uma visão mais ampla, que revela algo profundo sobre a natureza de Deus e sobre nossa própria limitação humana. Deus não explica o sofrimento de Jó, mas faz Jó refletir sobre o tamanho e o mistério da vida e da criação. Ele revela a Jó e a nós que muitas vezes nossas perguntas sobre a dor e a injustiça da vida podem ser limitadas pela nossa incapacidade de compreender o grande todo. Esse silêncio, cheio de perguntas, se torna uma resposta por si só. Ele não oferece consolo imediato, mas nos convida a uma reflexão mais profunda. Será que nossa compreensão de Deus e da vida é limitada demais para entender o que acontece ao nosso redor? O sofrimento, então, não é necessariamente um enigma que precisamos resolver, mas uma experiência que pode nos ensinar a humildade de reconhecer que somos apenas uma pequena parte de um plano muito maior. E ao olhar para essa resposta silenciosa de Deus, somos levados a perguntar: será que estamos prontos para aceitar que nem todas as respostas estarão ao nosso alcance? Será que, em vez de buscar explicações, devemos, como Jó, simplesmente nos maravilhar diante da grandeza de um Deus, cuja visão é infinitamente mais ampla do que a nossa? Agora, com essa visão mais ampla da realidade, a restauração de Jó está prestes a acontecer. Mas o que exatamente isso significa? O que é, afinal, restaurar a vida de um homem que perdeu tudo? Após todo o sofrimento, as dúvidas e o silêncio de Deus, chega o momento da restauração de Jó. Mas, ao contrário do que poderíamos esperar, essa restauração não é apenas um simples retorno ao que ele tinha antes. Jó não volta à sua vida de antes, com os mesmos bens e a mesma posição. Não. A restauração de Jó é muito mais profunda e significativa do que simplesmente restaurar o que foi perdido. Deus não apenas devolve a Jó o que ele tinha, ele o abençoa ainda mais do que antes. Jó recebe 2 vezes mais riquezas do que possuía, novos filhos e mais filhos do que antes, a honra de uma vida restaurada e um novo propósito. A dor que ele sofreu é recompensada com uma abundância de bênçãos que superam tudo o que ele já tinha. O homem que perdeu tudo é agora aquele que tem ainda mais em todas as áreas da sua vida. Mas é exatamente aqui que a história de Jó nos dá uma lição crucial. A restauração não é uma simples volta à normalidade, e isso é o que torna a história dele ainda mais poderosa. A restauração de Jó não significa que ele foi recompensado por algo que fez ou mereceu. Não é uma troca justa entre sofrimento e recompensas. Deus não estava simplesmente corrigindo algo que tinha saído errado. A verdadeira restauração de Jó está em sua fé. Jó foi restaurado, não porque tivesse feito algo para merecer isso, mas porque manteve sua fé inabalável, mesmo diante do caos e da dor incompreensíveis. Ele foi restaurado porque não cedeu ao desespero, porque não abandonou a confiança em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido e sem explicação. Sua restauração é a evidência de que a fé verdadeira não depende do que temos ou do que perdemos, mas de uma confiança profunda e inabalável no propósito divino, mesmo quando não conseguimos ver o todo, quando não entendemos o porquê das coisas. Jó não foi restaurado porque mereceu.
Ele foi restaurado porque sua fé, sua perseverança e sua confiança em Deus nunca falharam, mesmo nas piores circunstâncias. Isso nos leva a uma reflexão poderosa. Será que conseguimos manter nossa fé quando tudo ao nosso redor parece desmoronar? Será que, assim como Jó, conseguimos ver que a verdadeira restauração não está em voltar ao normal, mas em crescer, em ser transformados por meio da fé, pela confiança em um plano divino que muitas vezes não podemos compreender totalmente? Mas enquanto a história de Jó chega a esse ponto de restauração, ele nos ensina mais uma lição profunda. A verdadeira mudança não acontece quando tudo é restaurado como era antes, mas quando somos transformados pela experiência de fé, quando crescemos espiritualmente, mesmo no meio da dor. Agora, com tudo isso em mente, é hora de pensar o que podemos aprender com a vida de Jó e sua restauração. Como podemos aplicar essas lições em nossa vida cotidiana, especialmente quando enfrentamos dificuldades e adversidades? Ao final dessa jornada, a história de Jó deixa lições profundas que podemos levar para o nosso cotidiano. Ela nos ensina a ser resilientes diante do sofrimento, a entender que mesmo nas piores dificuldades, a dor não é um sinal de que Deus nos abandonou, mas um convite para amadurecermos na fé. Quando a vida nos desafia, assim como fez com Jó, devemos procurar um propósito maior nas adversidades, algo além da dor momentânea. Jó nos lembra também de que não devemos julgar o sofrimento dos outros. Ninguém sabe, de fato, o que o outro está enfrentando. Muitas vezes, a dor de uma pessoa é invisível. E em vez de oferecermos soluções rápidas, o melhor a fazer é sermos mais compassivos e presentes. A história de Jó nos ensina que a verdadeira compaixão está em ouvir, em estar ao lado de quem sofre, sem pressa de dar explicações ou respostas. E, acima de tudo, devemos confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas. Jó não tinha as respostas, mas ele não abandonou a sua fé. Ele confiou em Deus mesmo no silêncio, mesmo na dor mais profunda. Isso é algo que, muitas vezes, temos que aprender a fazer também. Confiar sem entender, seguir sem ver o fim do caminho. Agora, eu quero deixar algumas perguntas para você refletir. Será que a dor tem um propósito maior do que conseguimos entender? Como você reagiria se, assim como Jó, tudo o que você conhece fosse tirado de você? Já se sentiu abandonado por Deus em meio ao sofrimento? O que isso revela sobre nossa percepção de fé? Essas são perguntas que só podem ser respondidas através da experiência e do aprendizado. E talvez a maior lição da história de Jó seja exatamente essa. Não importa o quanto soframos, Deus sempre estará conosco, mesmo no silêncio. Ele não nos abandona, mesmo quando não vemos ou entendemos sua presença. Se você se sentiu tocado por essa história e pelas lições de fé e perseverança que ela nos traz, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, sempre buscamos compartilhar histórias que nos ajudam a crescer e a refletir sobre a nossa caminhada com Deus. Clique no botão de inscrever-se, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe este conteúdo com aqueles que você acredita que também precisam ouvir essas palavras. Obrigado por ficar conosco até o final. Que a história de Jó continue a nos inspirar a viver com fé e confiança, mesmo nos momentos mais difíceis. Até o próximo vídeo.